Olá, tudo especial para você, nosso sócio, nossa sócia aqui da Rede Século XXI, que acompanha todos os domingos, às 5h30 da tarde, o programa Igreja Presente, pela Rede Século XXI, e também acompanha na segunda-feira, às 9h da noite, esse nosso programa, com o cardeal Dom Odilo Pedro Scherer, que é arcebispo de São Paulo, onde nós estamos gravando nesse exato momento. Dom Odilo, mais uma vez, muito obrigado por nos receber aqui, receber toda a equipe da Rede Século XXI. Com muito prazer e minha saudação a vocês também. Estamos no mês de junho. Sim. É o mês 6, estamos virando a metade do ano. Como passa. Passa rápido o ano de 2015, com tantas coisas bonitas acontecendo. E agora o mês de junho também é um mês de festas juninas. Sim. E de outras festas bonitas também da igreja. Veja quanta coisa bonita nós temos na vida da igreja. A gente precisa conhecer, lembrar. E uma sugestão, Sim. Você que é pai, mãe, que tem filhos pequenos que estão crescendo, não deixe de falar justamente das festas da igreja, das comemorações da igreja, dos santos. Eles vão aprendendo, eles vão entrando também, vão tomando gosto justamente disso que faz parte das riquezas da nossa fé. Sim, olha, vamos falar então sobre São José de Anchieta. Nós estamos celebrando o dia dele, dia 9 de junho, não é? Vamos falar sobre isso, depois nós vamos, é claro, você já deve estar perguntando aí em casa, nós estamos no mês do coração de Jesus, vamos falar sobre isso também. Mas vamos começar falando sobre São José de Anchieta, que nós celebramos o dia dele no dia 9 de junho, Dom Odilo. Então, agora é São José de Anchieta, há pouco tempo ainda, né? 2 anos. 2 anos, né? Por aí. 2 anos, né, que ele foi canonizado, aliás, pela segunda vez que celebramos como São José de Anchieta, né? E graças ao Papa Francisco, que proclamou santo o nosso José de Anchieta, que é tão importante na história, na vida da igreja e da história do povo brasileiro, né, da evangelização, mas também da cultura brasileira nascente. E nós aqui em São Paulo, de modo especial, temos a alegria de ter muitas lembranças ligadas a São José de Anchieta. E que nós carinhosamente chamamos de Padre Anchieta. Continuamos a chamar de Padre Anchieta, mas agora sabendo que a igreja o declarou, o reconheceu verdadeiramente como um santo de Deus, que ele foi santo, né? Quando a igreja canoniza, proclama santo, não é que a igreja santifica, né? Às vezes a gente ouve dizer, até algum repórter às vezes diz que a igreja santificou fulano de tal. O Papa santificou. Não, o Papa não santifica, não. O Papa proclama santo, canoniza, e isso significa inscreve no cânon dos santos, ou seja, na lista dos santos, né, da igreja. Canonizou, mas se a igreja canoniza, não é que faz santo, ele já foi santo. A igreja reconhece, né, que é santo. E por isso há todo um longo processo de verificação para ver, mas foi santo mesmo? Como é que ele viveu? O que ele realizou de bom? Viveu de fato como santo? E aí, se a igreja chega à constatação, sim, de fato, ele viveu como santo. Então, proclama santo. E, Dom Odilo, semana que vem, até vou deixar para você que está em casa, semana que vem nós vamos celebrar também o dia de Santo Antônio, outro santo importante para a igreja. Vamos deixar para falar muito mais, porque já vai caindo na próxima semana. Mas ainda temos, no próximo dia 12, que viver essa solenidade tão importante do coração de Jesus. Nós temos todo um mês para viver o coração de Jesus, essa misericórdia de Jesus entre nós. Mas no dia 12 é o dia da solenidade que nós vamos viver em toda a igreja do Brasil, esse tema tão importante, Dom Odilo. Tanto mais neste ano, que nós estamos preparando o ano santo da misericórdia. Sim. O Sagrado Coração de Jesus sempre nos lembra o amor misericordioso de Deus. Deus é todo o coração para conosco. E Jesus é justamente a imagem da misericórdia de Deus para conosco. É o sinal da misericórdia de Deus. Lembra sempre aquilo que diz São João no Evangelho. Tanto Deus amou o mundo que lhe entregou o seu Filho único, para que todo aquele que nele crer não pereça, não seja condenado, mas tenha a vida eterna, tenha o perdão. Então, o coração de Jesus é a imagem do amor misericordioso de Deus para conosco. Dom Odilo, nós vamos viver no próprio dia 12 de junho essa solenidade da misericórdia do coração de Jesus e ao mesmo tempo o dia dos namorados. Quantos namorados vão estar reunidos nesse dia 12 vivendo? Nós não podemos preparar o coração desses namorados também para a família do futuro e também pensando no sino do que vai acontecer em outubro lá no Vaticano? Certamente, sim. Santo Antônio tem tantas
venerações, né, de Santo Antônio, tantas devoções. Santo Antônio dos pobres, o pão de Santo Antônio, o pão dos pobres, Santo Antônio e o menino Jesus no colo, que significa toda essa intimidade, essa proximidade que Jesus tinha com Antônio, Antônio com Jesus. Santo Antônio missionário, pregador, Santo Antônio teólogo, doutor da igreja, doutor da igreja, teólogo. Santo Antônio também invocado como intercessor para os namorados. Sim. Eu verdadeiramente não saberia dizer de onde vem isso, mas parece que houve um episódio na vida de Santo Antônio, de uma mulher que muito queria casar e não achava marido. E Santo Antônio teria rezado por ela e logo ela casou. Mas há muita lenda nisso. De toda forma, os namorados, os casais rezam a Santo Antônio pedindo a graça de um bom casamento. Pois não, façam isso mesmo, por que não? Pela intercessão de Santo Antônio, que consiga um bom namorado, uma boa namorada, um bom marido, uma boa esposa, é uma coisa boa. E certamente fazem um pedido bom se pedem isso. Claro, não se pode ligar isso como magia ou crendice ou coisa, deixa para lá. Santo Antônio é uma pessoa real, não é um mito. Santo Antônio é um santo, uma pessoa histórica e junto de Deus os santos intercedem por nós, são amigos de Deus e são nossos amigos. Eles querem que nós cheguemos lá onde eles também estão. E ao mesmo tempo preparando esse casal, os namorados, Angelo, como eu estava comentando, para a futura família, para a família que se une, que se coloca junto da igreja, e a igreja que vai pensando nesses namorados também no próximo sínodo no mês de outubro. Claro, nós estamos preparando a próxima Assembleia do Sínodo, que será em outubro, e sempre sobre o tema da família. Então, essa questão dos namorados tem uma importância muito grande na seriedade da preparação do casamento. Nós temos, infelizmente, hoje a constatação de que muitos casamentos não são bem preparados. Muitos casamentos são feitos assim, de maneira muito leviana e irresponsável. E isso não pode dar certo. E não dá mesmo. Por isso, muito casamento mal preparado vai à falência, não dá certo. Então, é um dos pontos que a igreja está insistindo. Bem, um bom casamento deve ser bem preparado. E nessa boa preparação entra muito a questão do discernimento. Mas esta é a pessoa certa para mim? Sim. Ninguém é obrigado a casar com ninguém. Pois é, então, até que não casa, tem toda a liberdade de discernir, mas será que esta é a pessoa certa? E se é a pessoa certa, coragem e dar-se as mãos para construir um projeto de vida juntos. Então, essa questão muito importante para o contexto da família. Formar boas famílias requer preparação. Formar um engenheiro, um médico, requer quantos anos de estudos? Até para motorista tem cursinho e tem exame, claro. Tudo isso. E para casamento? E para formar família? A coisa vai rolando simplesmente, sem maior preparação? Se não fizer essa pergunta básica que o senhor colocou agora, Dom Angelo, essa é a pessoa certa? Depois, quando chega lá na frente, pode ser 1 ano, 10 anos, 15 anos, por que eu casei? Essa não era a pessoa que eu queria? Quantas perguntas são feitas por causa dessa única pergunta que não foi feita antes, que é tão importante, Dom Angelo? Porque isso deixa a paixão correr, E o amor dizem que é cego, surdo e mudo, Acaba não tendo a coragem de debater, de enfrentar, de dizer, de tomar as decisões. E o amor, de alguma forma, a paixão subjuga também, E se vai em frente, muitas vezes uma empresa arriscada que de antemão dá para ver, não dá certo. Por isso que o tempo do namoro tem que ser um tempo sério, um tempo de discernimento, um tempo, digamos assim, de convívio para se conhecer bem e tomar as decisões que tem que tomar. Claro, e eu escuto tantos jovens onde ele dizendo assim, mas o casamento de hoje é diferente, casamento de hoje está mudado, casamento de hoje a gente vai lá, se deu certo deu, se não deu certo não deu. Não é assim que a igreja pensa. Não, tanto assim que, e é bom saber isso, o casamento
da igreja tem uma qualidade importante que se chama casamento indissolúvel, casamento fiel, né? Casamento é um, não é com mais de um ou com mais de uma. E tem a intenção de querer casar assim. Agora, se alguém casa, mas não quer indissolubilidade, a gente casa, se der certo, deu, se não deu, a gente separa. Já está partindo de um pressuposto errado. E esse casamento pode ser nulo, porque quem casa não querendo a indissolubilidade, não está querendo o que a igreja quer, o que a igreja está celebrando. Por outro lado, o casamento é uno. Ora, se alguém casa, mas já tem mais alguém na linha, casa com um ou casa com uma, mas já tem uma outra, já tem um outro. Casamento é uno. Não está valendo esse casamento. Então, cuidado, né? Tem que conhecer bem e tem que saber. É este mesmo? Só este mesmo? É esta mesma? E só esta mesmo? E assim por diante. Por isso que o tempo do namoro é um tempo de saber, conhecer bem, para ver se dá o passo certo. Um tempo muito sério, que às vezes, como o próprio Dom Odilo disse, às vezes muitos se deixam levar pela paixão e não pensam na seriedade desse encontro de duas pessoas para a vida inteira, Dom Odilo, estamos chegando no final do nosso programa, temos 2 minutinhos, mas eu gostaria que o senhor falasse sobre nós estamos voltando até o tempo comum, né? Estamos no domingo do tempo comum. Olha só o evangelho de hoje, quem faz a vontade de Deus é meu irmão, é minha irmã e também pode ser chamado de minha mãe. Essa é uma passagem do evangelho de hoje. Muito bonito, sim, e no contexto desse trecho do evangelho, né, nós temos a mãe de Jesus, sim, e os parentes de Jesus, né, diz lá, os irmãos de Jesus, a mãe de Jesus e os irmãos de Jesus foram procurar Jesus. Pelo jeito, Jesus fazia dias que não voltava para casa, né? E encontraram Jesus no meio de tanto povo, escutando, e Jesus falando, né, ensinando as coisas do reino de Deus. Aí a gente tem que entender, a mãe e os irmãos de Jesus. Os irmãos de Jesus, aqui a gente tem que entender os parentes de Jesus, porque Jesus não tinha outros irmãos de Maria, mas Jesus tinha primos, claro, tinha tias, né? Fala-se muito claro da irmã de Maria, né? De uma outra irmã de Maria. Portanto, Jesus tinha primos, entre os apóstolos, alguns eram primos de Jesus, Tiago, João, né? E depois Jesus, quando ouve, alguém vai contar, tua mãe e teus irmãos que te querem ver, e Jesus diz, quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Aqui Jesus não está desprezando a mãe, mas está ampliando a compreensão de quem é a sua família. Minha mãe, meus irmãos, são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a põem em prática. Aqueles que fazem a vontade de Deus são meus irmãos, minhas irmãs, minha mãe, e assim por diante, fala Jesus. Então, aqui é bonito. Maria foi a primeira que fez isso. Sim. Por isso, Maria é a mãe, digamos assim, biológica de Jesus, mas Maria é também a mãe enquanto discípula de Jesus. Foi a primeira que fez a vontade de Deus. E assim Jesus diz, quem faz como ela é como minha mãe, meu irmão, minha irmã. Somos nós também se fazemos a vontade de Deus. Muito bom. A bênção para todos nós, Dom Odilo. A bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém.